Beleza, pessoal. Vamos agora para mais uma videoaula. Agora vai ser razão, proporção e porcentagem. Razão. Dado dois números reais A e B, com B diferente de zero, chama-se razão de A para B o quociente AB, que também pode ser indicado por A dividido por B. Como assim? A, dois pontos, B. Então, resumindo, razão é nada mais nada menos que uma divisão, que podemos chamar de quociente de A por B, sabendo que o B não pode ser zero. B diferente de zero. O número A, esse A aqui, é chamado de antecedente e o B é chamado de consequente. Então, só lembrar, antecede, vem antes, e o outro é uma consequência, então vai ficar um consequente. Antecedente e consequente. Então vamos agora para o exemplo 1. Uma escola tem 1.200 metros quadrados de área construída e 3.000 metros quadrados de área livre. A pergunta é: a razão da área construída para a área livre é... Então, pessoal, bem aqui, a palavra principal, a razão. Se a razão é uma divisão. Então, vamos lá. Primeiro eu vou fazer o quê? Eu vou relacionar a área construída, que eu vou chamar de AC. Nesse caso, deu 1.200 metros. E aqui temos a área livre, que é de 3.000 metros quadrados. Área livre, 3.000 metros quadrados. Então ele quer o que na questão? Ele quer a razão. Então vou fazer uma divisão, tem que seguir a ordem. De quem? Da área construída. Então ele quer a razão entre a área construída para a área livre. Área livre. Então agora é só substituir os valores. 1.200 metros quadrados e aqui embaixo 3.000 metros quadrados. Então se eu pegar, vou cancelar esse com esse, 0 com 0, mais um 0 com 0, aí vai sobrar 12 dividido por 30. Vamos simplificar, por conta dá para dividir por 6 ao mesmo tempo em cima e embaixo. E vamos ter agora 12 dividido por 6 vai dar 2. E 30 dividido por 6 vai dar 5. Então essa é a razão. 2 para 5. Quer dizer que a cada 2 de área construída, eu tenho 5 de área livre. Ok? Então, essa foi o exemplo 1. Exemplo 2. Em um grupo de 60 turistas que visitaram o Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro, havia 36 brasileiros e 24 estrangeiros. Então, as informações que eu tenho é 60 turistas. Desses 60, 36 são brasileiros e 24 são estrangeiros. Aqui, a letra A pede a razão entre o número de brasileiros e o número de estrangeiros no grupo. Então, pessoal, aqui nós vamos fazer o quê? A razão é divisão. Quer saber a razão dos brasileiros e o número de estrangeiros. Os brasileiros que tinha no grupo é 36. Os estrangeiros do grupo são 24. Então vamos simplificar. Vamos dividir por 6 e por 6, que dá para dividir. Vai ficar 6 sobre aqui 4. Só que agora ainda dá para dividir por quanto? Por 2.
Ao dividir por 2, eu tenho 3. E aqui eu tenho 2. Então fica 3 sobre 2. A cada 3 brasileiros, eu tenho 2 estrangeiros. Letra B. Qual a razão entre o número de brasileiros e o total de turistas no grupo? Olha só, então eu quero saber a razão entre quem? Entre o número de brasileiros e o total de turistas no grupo. Então, brasileiro, 36. Total de turistas. Os turistas são todos os turistas, então são 60. Vou dividir por 6, porque dá para dividir por 6. Não é obrigatório sempre dividir por 6, só quando der. Agora 36 dividido por 6 vai dar 6. 60 dividido por 6 vai dar 10. Ainda dá para simplificar por 2. Aí eu vou encontrar 6 dividido por 2 vai dar 3. 10 dividido por 2, 5. Então ficou 3 quintos. A cada 5 pessoas, a cada 5 estrangeiros, 3 são brasileiros. Vamos agora para a terceira questão. Enem 2013. Enem 2013. Em um certo teatro, as poltronas são divididas em setores. A figura apresenta a vista do setor 3 deste teatro, no qual as cadeiras escuras estão reservadas e as claras não foram vendidas. Aqui, então nós temos as claras não foram vendidas e as escuras já foram reservadas. Beleza. A pergunta é, a razão que representa a quantidade de cadeiras reservadas do setor 3 em relação ao total, se quer a razão é a divisão, total, vamos lá, desse setor. Primeiro, pessoal, você pode contar de um por um? Pode, mas vai custar. Mas como aqui eu tenho um retângulo, basta eu contar quantas cadeiras tem na horizontal e quantas cadeiras tenho na vertical e multiplicar, aí vai dar a quantidade de cadeiras nesse setor. Vamos lá, se você contar aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho 10 cadeiras na horizontal e na vertical 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então 7. Se eu multiplicar, eu vou encontrar quanto? 70. Então aqui eu tenho 70 cadeiras no total. Então agora é só substituir aqui. R. Qual é? O que é o R? Quantidade de cadeiras reservadas. Então vamos contar as reservadas. Aqui eu tenho 4 com mais um 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 com 2, 12. Aqui 15, 16, 17. Então eu tenho 17 cadeiras reservadas. Um total de quantas? De 70. Então a razão é 17 sobre 70. Letra A. E essa questão foi uma questão do Enem. Aplicações do conceito de razão. Uma aplicação do conceito de razão é uma escala. Como assim? Ao compararmos mapas com lugares a serem representados por eles, representamos as distâncias em escala menor que a real. O conceito é dado pela seguinte razão. Então, imagine só, se nós estamos falando de escala, que se refere a mapas, não podemos pegar um papel do tamanho do lugar real. Então, fazemos aqui uma associação. Essa associação é feita através de uma razão. Que a escala vai ser igual à medida no desenho dividido pela medida real. Então, isso vai dar o valor da escala. A primeira parte é a medida do desenho e a segunda parte é a medida real.
Exemplo 3. A escala da planta de um terreno na qual o comprimento de 60 metros foi representado por um segmento de 3 centímetros é... Então é o seguinte, quer saber qual é a escala, aonde 60 metros foi representado por quê? Por 3 centímetros. Quer dizer o quê? Que o 3 centímetros é o desenho, equivale a 60 metros na vida real, naquela escala. Mas só perceba uma coisa, antes de fazer a razão, porque nós vimos que toda escala é uma razão, temos que observar uma coisa. Aqui, 60 está em que? Está em metros. Aqui, o desenho está em que? Em centímetros. Então, tem que transformar com a mesma grandeza. Então, isso aqui está em metros, isso aqui tem que estar em metros. Isso aqui está em centímetros, isso aqui tem que estar em centímetros. Então, vamos fazer o que aqui? Vamos transformar em centímetros. Pessoal, 60 metros equivale a quantos centímetros? Olha, só você olhar. É que 1 metro tem 100 centímetros. Então, para transformar metros em centímetros, basta multiplicar por 100. Então, eu vou multiplicar por 100. Ficar 60 vezes 100, porque 1 metro tem 100 centímetros. Aí multiplicando aqui é só acrescentar 60, acrescenta 2 zeros. Vai ficar 6.000 centímetros. Agora podemos usar a regra lá, a relação. Vamos lá, a razão. Então, pela regra, nós temos o seguinte, que a razão ela é igual a quem? É a imagem lá do objeto, lá desenhado, pelo tamanho real. Então aqui nós temos o objeto lá foi representado por quantos centímetros? 3 centímetros. Esse é o desenho. E no real, o 3 centímetros correspondeu a quanto? 60 metros. Mas 60 metros é quanto? 6.000 centímetros. Corta centímetro com centímetros. Aqui eu vou ter quem? 3 sobre 6.000. 600. 6.000. Agora nós temos o seguinte. Dá para simplificar por quanto? Por 3 e por 3. Se eu simplificar por 3 e por 3, eu vou ter 3 dividido por 3 dá 1. E aqui 6 dividido por 3 dá 2. Aí coloco os 3 zeros. Então isso aqui nós podemos representar também de uma segunda forma, como nós vimos. Toda razão eu posso representar assim, 1 que divide 2.000. Então essa é a escala dessa planta, que é a cada 1 centímetro no desenho equivale a 2.000 centímetros na vida real, nesse caso aqui. Então a resposta é a letra B. Uma outra aplicação é a velocidade média, que é a razão entre a distância percorrida e o tempo total de percurso. A velocidade média será sempre acompanhada de uma unidade, que depende das unidades escolhidas para calcular a distância e tempo. Alguns exemplos de unidades para velocidade média são km por hora, metros por segundo, centímetros por segundo e etc. Depende como você quer medir. O mais comum é o km por hora e o metros por segundo. Aí, a razão vai ficar como? Velocidade média é igual à distância percorrida dividida pelo tempo total do percurso. Por isso que isso aqui é uma aplicação da razão, porque aqui nós temos uma divisão, uma razão, onde de cima é o antecedente e de baixo é o consequente, se a gente comparar com o que foi visto anterior. Exemplo 4. A distância entre a cidade do Rio de Janeiro e São Paulo é de aproximadamente 400 km. Um carro levou 5 horas para percorrer esse trajeto. Determine sua velocidade média. Então nós temos o que?
nós vimos que a velocidade média também é uma razão. É uma razão de quê? É uma da distância percorrida pelo tempo total do percurso. Então, a velocidade média nós vimos que é a distância dividido pelo tempo total do percurso. Então, essa é a razão para achar a velocidade média. Que em física a pessoa vê isso aí. Velocidade média, variação de espaço sobre variação de tempo. Variação de espaço é a distância, variação de tempo é o próprio tempo. Então vamos lá. Aqui nós temos. Qual foi a distância percorrida? A distância percorrida foi de 400 quilômetros. E o tempo gasto foi 5 horas. Então aqui eu posso dividir 400 por 5. Se eu dividir 400 por 5, eu vou achar 80. Aí aqui eu tenho quilômetro. E aqui embaixo sobrou hora. Então eu tenho uma velocidade de 80 km por hora. Então essa foi a razão da velocidade média. Proporção. Chamamos de proporção a igualdade de duas razões. Então, aqui eu tenho uma razão, que é uma divisão, igual a outra razão. Então, se eu tenho uma igualdade de razões, eu vou ter uma proporção. Como é que eu vou ler isso aqui? Isso aqui vou ler da seguinte forma. A está para B, assim como C está para D. Então, A está para B, assim como C está para D. Em uma proporção, os números A e D são chamados de extremos. E os números B e C são chamados de meios. Então, esses dois são os extremos e esses dois são os meios. Para visualizar, podemos escrever dessa forma aqui, ó. Então aqui nós temos, olha só, aqui está nos extremos, quem está nos extremos? A e D. Então A e D são os extremos, olha só. E os dois aqui estão aonde? No meio. Então por isso que o A e o D são chamados de extremos e o B e o C são chamados de meios. Aí tem aquela regra, produto dos meios pelos extremos. Propriedade das proporções. Propriedade fundamental da proporção. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos, como eu acabei de falar, o que denotamos por. Olha só, quem são os meios? Se você botar daquela forma, você vai ver que os meios é o B e o C. Então, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Essa é a regra de proporção que a pessoa mais utiliza no dia a dia, né? Propriedade 2. A soma ou a diferença dos primeiros termos está para o primeiro ou para o segundo, assim como a soma ou a diferença dos últimos termos está para o terceiro ou para o quarto. Vamos ver bem aqui. Olha só. Aqui eu tenho uma proporção e posso aplicar essa propriedade. Ó. A soma desses dois está para o primeiro, assim como a soma desses dois está para o C. Por que eu peguei o C? Se aqui eu peguei o de cima, que é o A, então aqui também vou pegar o de cima, que é o C. Ou posso fazer também quem? A soma de A mais B está para B agora, assim como a soma de C mais D está para D. Então, se eu pegar o de cima, aqui tem que pegar o de cima também. Aqui nesse caso, eu peguei o B que estava embaixo, aqui também eu peguei quem? Que estava embaixo, que é quem? O D. Então, a soma desses dois está para um desses dois, como a soma desses dois também está para um desses dois.
Essa é a primeira propriedade. A segunda propriedade. Vamos lá agora para a próxima. Se eu posso fazer com a soma, eu também posso fazer com a diferença. Então, A menos B está para A, assim como C menos D está para C. Ou A menos B está para B, assim como C menos D está para D. Isso aqui eu posso usar tanto na diferença como na soma. Propriedade 3. A soma ou a diferença dos antecedentes está para a soma ou a diferença dos consequentes, assim como cada antecedente está para o seu consequente. Vamos ver bem aqui. Então, eu posso fazer, ó. A soma dos antecedentes, é o que está em cima, está para a soma dos consequentes do que estão embaixo. É igual a razão, ó, a primeira razão, ou essa soma também pode ser igual à segunda razão. Essa é a terceira propriedade. Posso somar os antecedentes, dividir pelos consequentes, assim como A está para B. Ou a soma dos antecedentes mais a soma dos consequentes está para a segunda razão, que é C sobre D. Essa é a terceira propriedade. Então, se eu fiz com a soma, eu também posso fazer a mesma coisa com a diferença. Ok? Regra de 3. Ela é utilizada para descobrir um valor desconhecido, que segue a mesma razão de outros já conhecidos. De maneira mais simples, trata-se de descobrir um quarto valor a partir de outros 3. Olha só. Então, por isso que é regra de 3. Porque eu vou descobrir o quarto a partir de 3 que eu já sei. Daí o nome da regra, regra de 3. Grandezas diretamente proporcionais. Duas grandezas são diretamente proporcionais quando uma aumenta na mesma proporção que outra. Para ilustrar o raciocínio, vamos ver um exemplo simples. Então, pessoal, nós temos o quê? Que duas grandezas são proporcionais é quando eu pego duas grandezas e comparo. À medida que uma aumenta, a outra também aumenta na mesma proporção, eu falo que essas duas grandezas são proporcionais. Como assim? Vamos ver um exemplo aqui. 2 pacotes de biscoitos contêm juntos 10 biscoitos. Se Maria comprar 6 pacotes, quantos biscoitos terá ao final? Então, olha só. Bem aqui, Maria está relacionado o quê? Comprar 6 pacotes. Então, aqui, pacotes. E a pergunta é quantos biscoitos terá ao final. Então, quer saber quanto de biscoitos terá ao final. Então, aqui eu tenho duas grandezas. A grandeza pacote, porque dá para ser medido. E a grandeza biscoito, que dá para ser medido, contado nesse caso. Então, vamos lá. O que eu vou fazer? Vou relacionar essa grandeza com essa. Mas vem a pergunta. Se aumentar os pacotes, aumenta também a quantidade de biscoitos? Sim. Então, a mesma proporção que eu aumento os pacotes, consequentemente, também eu vou aumentar a quantidade de biscoito. Então, se um aumenta, o outro aumenta, eu falo que eles são diretamente proporcionais. Vamos aqui. Eu vou chamar aqui, eu vou botar aqui P de pacotes. E aqui eu vou usar o B de biscoito. Aí vamos ter o quê? 2 pacotes de biscoito, então aqui 2 pacotes. Contém quanto? 10 biscoitos, então aqui eu vou botar 10. Se Maria comprar 6 pacotes, olha só, 6, tanto aqui. Por que aqui? Porque é pacotes. Quantos biscoitos terá ao final? Não sei, então vou chamar de quê? De X. Já vimos o que? Vou botar aqui as setinhas para orientar. Se a quantidade de pacote aumenta, a quantidade de biscoito também aumenta. Então, se um aumenta, o outro aumenta. Se um diminui, o outro diminui. Então, eu falo que essas duas grandezas são diretamente proporcionais.
Vamos agora fazer aqui a regra. 2 está para 6, assim como 10 está para x. Agora aqui eu faço o meio pelos extremos, que é uma das propriedades de razão que nós vimos. Quem são os meios? É o 6 e o 10. Então 6 multiplica 10 e o 2 multiplica x. Vamos analisar bem aqui. Vai ficar 2x, que eu multipliquei aqui, ó. E aqui eu vou multiplicar 6 vezes 10, vai dar 60. Então x vai ficar 60 dividido por 2. Logo x vai ser igual a 30. Então, se Maria comprar 6 pacotes, ela não terá 10 biscoitos, ela terá agora 30 biscoitos. Grandezas inversamente proporcionais. Então aqui já é o contrário da diretamente proporcional. Ó, nem sempre uma grandeza aumenta junto com a outra. Por exemplo, quanto mais pedreiros trabalham em uma obra, menos tempo ela levará para ser concluída. Então, perceba uma coisa. Quanto mais pedreiros, vai ser menor o tempo gasto na construção daquela obra. Então, quando aumenta o número de pedreiros, o tempo da obra diminui. Então, quando um aumenta, o outro diminui. Falo que a grandeza de pedreiros é inversamente proporcional ao tempo que eles levarão para fazer aquela obra. Então, tempo é uma grandeza e pedreiro é outra grandeza. Um aumenta, o outro diminui. São inversamente proporcionais. Exemplo 5. Exemplo 5. 2 pedreiros levam 9 dias para erguer um muro. Se mais um pedreiro for contratado, quanto tempo levarão para fazer a mesma obra? Então, pessoal, primeiro aqui eu vou olhar quais são as grandezas que eu estou usando. Eu vou olhar quais são as grandezas que eu estou usando. Nós temos a grandeza pedreiros. Levam o quê? 9 dias para erguer o quê? Olha só, essas são as 3 grandezas principais. Se mais um pedreiro for contratado, quanto tempo levarão para fazer a mesma obra? Então vamos lá. Primeiro eu vou fazer bem aqui. P de pedreiro, dia e o M de muro. Eu estou relacionando essas 3 coisas. E vamos continuar bem aqui, ó. Se mais um pedreiro, ora, mais um. Eu tinha quantos pedreiros? Primeiro eu tenho aqui o quê? Eu tenho 2 pedreiros, levam 9 dias para fazer um muro. Tá aí, 2 pedreiros levam 9 dias para fazer um muro. Se mais um pedreiro for contratado, se eu tenho 2 e vou ter mais um agora, eu vou ter quantos pedreiros? 3. Agora se eu tiver 3 pedreiros, quanto tempo levarão? Opa, quer saber quantos dias eles vão levar para fazer a mesma obra? Que obra? O muro, então o mesmo muro. Como o muro não se alterou, eu posso cancelar e ficar só com essas 2 grandezas. Agora eu vou olhar se essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Se eu aumentar pedreiro, os dias aumentam ou diminuem? Então perceba uma coisa, se eu aumentar o número de pedreiros, aumentei. O que acontece? O muro vai ser feito bem mais rápido, então os dias vão diminuir. Então quando um aumenta, o outro diminui. Mais uma vez. Se eu aumentar o número de pedreiros, aumentei o número de pedreiros, os dias vão diminuir para fazer aquele muro, porque eles vão fazer bem mais rápido, porque aumentei. Então a proporção que um aumenta, o outro diminui. Então aqui são
grandezas inversamente proporcionais. Então vou começar. Como é que eu faço? Aqui eu vou botar de cima para baixo. Ó, comecei daqui para cá. Então aqui eu vou inverter, porque são inversos. Então quando uma está normal, a outra se inverte. Então x em cima e 9 embaixo. Agora aplico o meio pelos extremos. Vai ficar 3 vezes x, 3x, 9 vezes 2, 18. Então x é igual a 18 dividido por 3. Então x é igual a 18 dividido por 3. Eu vou ter 6. E qual a pergunta? Quanto tempo levarão? Então levarão quanto tempo? 6 dias. Essa é a resposta do exemplo 5. Vamos agora para a porcentagem. O que é a porcentagem? Também é uma razão. Então é a razão entre um número qualquer e 100. Então isso é a porcentagem, sendo representado pelo símbolo de porcento. Utilizamos a ideia de porcentagem para representar a parte de algo inteiro. Então a porcentagem ela é mais utilizada para indicar uma parte de um inteiro. Aqui eu tenho x%, que é igual a x dividido por 100. É a mesma coisa, ó. X% é igual a x%. Eu posso representar assim, ó, x dividido por 100. Exemplo 6. Em um condomínio residencial com 80 apartamentos, verificou-se que 35% das unidades moram inquilinos. Aí quantos apartamentos estão ocupados por inquilinos? Então aqui nós temos uma questão de porcentagem. Então nós vimos que o que? 35% eu posso escrever como 35 sobre 100. Então tem quantos apartamentos? 80. Eu quero saber o que deles? 35%. Então eu quero saber, então vezes 35%. Aqui, como é multiplicação, eu posso cancelar 0 com 0. Aí ficou 8 vezes 35 sobre 10. Se eu dividir 35 por 10, a vírgula pula uma casa. Então, se eu tenho 35, se eu vou dividir por 10, então eu boto uma vírgula bem aqui. Então, ficou 8 vezes 3,5. Então, agora é só uma questão de multiplicar. 3,5 vezes 8. 8 vezes 5, 40, vai 4. 8 vezes 3, 24. Com 4, 28. Uma casa, uma vírgula. Uma casa, uma vírgula. Então, deu quanto? 28 apartamentos. Então, quer dizer que dos 80 apartamentos, 28 estão ocupados. Essa foi a sexta questão. Então, pessoal, vamos ficar por aqui e até uma próxima.